Graça e paz a todos. Estou muito feliz de estar aqui, ter participado das 24 horas, da maneira total, né, que Deus, primeiramente, esperava de mim e que a minha pastora também esperava de mim. E como eu... Amém. E como eu sou obediente, que eu amo Jesus, e o quanto Ele é importante para mim, eis-me aqui, Senhor. Pai, eu quero entregar minha mente, meu coração. Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Não como eu quero, mas como o Senhor quer. Eu entrego, Senhor Deus, a minha mente e a mente de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. E declaro, Senhor Deus, que o Senhor venha ministrar em mim primeiramente. E através de mim, do Teu Espírito que habita em mim. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Neste lugar dentro de cada um de nós. Porque assim como, Senhor Deus, as pessoas aqui estão ouvindo a minha voz, é como o Senhor é real na minha vida. Pai, eu Te agradeço e declaro que todas as fortalezas, tudo aquilo que está tentando, que possa tentar atrapalhar o Teu fluir neste culto, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. O Senhor é o dono deste lugar, o Senhor é o dono de cada uma das nossas vidas. O Senhor é o nosso Pai, o nosso amigo, ajudador, e nós Te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos ama. E através deste amor, Senhor, nós nos rendemos na Tua presença, em nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar com cada um de vocês aqui a maneira que Jesus se revelou a mim. Eu tinha aproximadamente uns 7 anos de idade, e eu comecei a ter consciência de que eu era um ser humano, que eu estava nessa terra, num culto, numa escola dominical da Igreja Assembleia de Deus. E, através daquele dia, numa escola dominical, eu fui ter consciência, não só através da palavra, mas através dos hinos que eram ministrados ali naquele lugar. E, quando eu estava naquele momento ali, eu nunca imaginava, porque nós somos limitados, né? Esse amor de Deus, hoje, no lugar onde eu estou aqui, deixando Deus fluir na minha vida, né? Então, assim, naquele momento, quando eu era criança, uma vez eu me lembro que graças ao Senhor Jesus, eu fui criada pelos meus avós paternos, e aproximadamente com uns 8 anos de idade, eu nem comecei 7 anos, antes dos 7 anos eu ainda não estudava ainda, né? E naquele momento que eu fui entender que Deus existia, foi quando eu ouvi as primeiras palavras da minha avó, Maria. E um dia ela chegou até a mim e ela falou assim: filha, os seus pais se separaram, eram muito jovens, mas eles te entregaram a mim para eu cuidar de você e da sua irmã. E naquele momento, aquelas palavras foram entrando no meu coração, eu falando, e eu entendendo, né? E naquele momento, hoje eu sei que é a presença do Espírito Santo. Porque cada palavra que entrava no coração dela, que saía da boca dela, entrava sem barreiras, né? E naquele momento ela falou para mim assim, os seus pais pediram para eu criar você e a sua irmã. Mas isso não significa que eles não amam você e a sua irmã. Isso significa que Ele confiou a mim e ao seu avô cuidar de vocês. E aquilo foi entrando dentro do meu coração. E aí eu fui crescendo, entrei na escola, né, fui estudar, fui vivendo a vida de criança, né? E nas escolas as pessoas falavam para mim assim: e cadê seus pais? Eu falei: eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Meus pais são separados, eu sou criada pelos meus avós, e às vezes as pessoas da rua não conheciam minha mãe, não conheciam meu pai, porque eles foram cada um para um lugar, né?
serem tratados pelo Senhor, eu creio. E as pessoas chegavam a perguntar, mas você tem pai? Você tem mãe mesmo? Eu digo, eu tenho pai, eu tenho uma mãe. Porque a minha avó, ela não me criou como filha dela, como filha, mas ela dizia, você tem um pai, você tem uma mãe. E eu falava, amém. E eles estão viajando, mas qualquer hora eles vão aparecer aqui para ver você de verdade. E as pessoas falavam para mim, minha avó materna, né, muito machucada, triste pela separação da minha mãe, do meu pai, tentava plantar sementes de palavras dentro do meu coração. Mas o Senhor Jesus, Ele já tinha me escolhido para ser dele. E Ele não deixava que nenhuma palavra negativa que não viesse do céu entrasse no meu coração. E naquele momento eu não entendia. Eu não entendia muitas coisas. Mas o Senhor, Ele me escolheu para viver aqui nessa terra, para manifestar o amor dEle pela minha vida. Não só pela minha vida, mas pela vida de cada um da minha família. Porque a partir daquele momento a minha avó começou a me levar para a igreja. Eu não gostava, às vezes, né? Como as crianças aqui, às vezes, acham difícil vir. Mas aquela sementinha foi sendo plantada no meu coração. E eu não entendia, porque às vezes eu era um pouco rebelde, né? E, assim, coisa de criança mesmo, que acha que... a gente às vezes não consegue ouvir os nossos pais, queremos brincar, queremos fazer as coisas que nos agradam, né? Mas cada atitude minha que eu tinha contrária à vontade dela, do que ela desejava, do que ela orava por mim, ela profetizava o contrário do que ela via no meu comportamento. E hoje, se eu estou aqui neste lugar, orando, gerando vidas, numa igreja que ora, que intercede, é porque alguém pagou um preço pela minha vida. E essa pessoa que Deus escolheu foi a minha avó. Debaixo de uma graça, de uma sabedoria do Senhor, teve certos momentos que eu tinha muitas dificuldades, né? Eu brincava com a minha irmã, as minhas tias caçulas, e a gente fazia muitas coisas assim, mas o que mais me marcou na minha vida é a respeito do poder da palavra que o pai declara na vida de um filho. Foi um dia que eu fui muito desobediente, né? Porque eu era bem elétrica, assim, agitada, brincava muito. E às vezes eu escutava muito ela. E eu desobedeci minha avó. E naquele dia, ela me deu um castigo. Assim, eu pensava que era um castigo, mas não era um castigo. Ela falou assim, hoje você vai escrever o Salmo 119, que é o salmo maior da Bíblia. E aí ela me colocou no jardim. Ela falou assim, minha filha, eu não sabia que esse salmo era tão grande. E engraçado que eu me lembro das palavras daquele salmo, né? O 119, versículo 105, que diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meus caminhos, né? Isso. Acho que minha versão aqui... Eu acho que minha versão é lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí, eu escrevi até o Salmo 105, que foi a última. Ela falou, não, está muito grande. E você... não copia mais tudo isso, não. Aí eu falei, amém. Eu não pensava, não estou entendendo sobre isso, né? Assim, entendendo tal, eu já tinha fé, eu já acreditava em Jesus, ele já tinha entrado dentro do meu coração, mas eu ficava assim pensando, para que isso, né? Para que eu tenho que ler essa palavra? Para que eu tenho que ir na igreja? Para que eu tenho que orar, né? Mas diante de cada dificuldade em que eu e minha irmã tínhamos quando nós éramos criança, o Espírito Santo sempre foi muito doce. Ele sempre foi muito tão assim detalhista, tão perfeito, né? Em termos de colocar uma pessoa de fé para depositar a fé no meu coração. E hoje eu quero compartilhar a respeito da fé. A fé é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Porque sem fé, eu nunca estaria aqui.
Sem fé, eu nunca teria dito não para tantas escolhas erradas que chegaram até o meu caminho. E tudo aquilo que Deus foi colocando no meu coração, através dos cultos que eu ia com ela, as vigílias, nas madrugadas, né? Não foi em vão. Não foi em vão, porque graças a Deus, como a palavra de Deus diz, que o solteiro é completo. Eu sou completa para encontrar a pessoa, para me encontrar com a pessoa que Deus tem para mim. E debaixo de uma graça do Senhor, até esse dia de hoje, debaixo de um amor dele infinito, ele me deu a oportunidade, que é a melhor oportunidade que um ser humano pode ter nessa terra, que é conhecer o amor dele. E eu conheço o amor de Jesus, não é só pelo que minha avó falava, é pela presença dele em todos os momentos em que a tristeza tentava entrar no meu coração. Nos momentos em que as outras crianças falavam o seguinte: cadê seu pai, cadê sua mãe? Que eu nunca vi eles. Eu dizia: não se preocupe, que vai chegar um dia em que vocês vão ver eles aqui comigo. Então, ia para a igreja, orava e andava, né, tal. Meu pai teve problemas, minha mãe e meus pais, uma separação não muito agradável. Sei que nenhuma separação é agradável, mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo da vida, o porquê que o Senhor Deus, dentro da escolha deles e dentro da escolha deles de permanecerem no casamento ou não, ele resolveu abençoar a mim e a minha irmã que está aqui essa noite. Porque ele escolheu um plano e propósito para a minha vida e para a minha irmã. Ele não deixou que aquelas palavras de maldição lançadas na separação do nosso pai, da nossa mãe, fluísse e tivesse resultado na minha vida e na vida da minha irmã. Mas sabe por quê que elas não têm poder na minha vida hoje? Não é pelo que eu faço, deixo de fazer, é porque no dia em que eu ouvi que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha levado todo o meu pecado. Eu tinha aproximadamente uns 11 anos, a primeira vez que eu levantei a minha mão e eu falei: não, eu quero Jesus para mim verdadeiramente, né? Naquele momento eu estava passeando na casa de uma tia e na época minha família assembleana, né, que é a minha formação cristã, digamos assim, elas faziam campanhas para serem batizadas com o Espírito Santo. E eu era uma criança, eu dizia: eu já creio que Jesus é Filho de Deus, eu já creio que existe um mundo espiritual, e eu já era atraída pelaquela eternidade, eu já pensava lá, e eu, né, focada lá, e eles falavam assim: não, mas você precisa, tem que receber o Espírito. E aí todas as pessoas lá da igreja, as irmãs do ciclo de oração, fizeram a vigília, e minha tia falou: você vai. Ou seja, Deus falando assim: ela vai para lá visitar ela, mas ela não vai em vão, né? Porque eu tenho um plano para ela. Então, ela também vai para a vigília. E lá vai eu para a vigília em obediência. Não ia ficar em casa. Falei: não vou ficar em casa sozinha. Ela falou: vamos, minha filha, comigo. E aí ela me levou para aquele lugar. E na hora que eu cheguei no culto, as irmãs começaram a orar. E todas elas orando há meses para serem batizadas. E quando aquela mulher chegou perto de mim, que ela só falou assim: você crê em Jesus? Eu falei: amém. Então, levantei a minha mão de verdade, né? Assim, porque Jesus eu já era convencida que eu tinha Jesus, mas eu não era verdadeiramente, tinha declarado o Senhor de verdade, que Ele era o dono da minha vida. E aquele momento, quando elas começaram a falar em línguas, a minha boca automaticamente, eu só ouvi e eu não pensei, foi fluindo. Aí eu fui orando, né? E eu me lembro perfeitamente quais eram as primeiras palavras da oração em línguas que eu orava. E foi algo assim muito forte dentro da minha vida. E todas as irmãs chegaram e falavam assim: mas como que você, com 11 anos de idade, nós estamos aqui há tantas semanas fazendo campanhas para sermos batizadas com o Espírito Santo. E você chega aqui agora, assim, uma criança, e já recebe. E naquele momento eu falei assim: eu creio que é porque Jesus me ama. Eu acho que Ele me ama mais que elas. Mas hoje, com o meu entendimento, eu penso assim: não, é porque
a criança, ele tem livre acesso ao reino dos céus. E antes de entrar algum tipo de incredulidade, corrupção, dentro do meu coração, ele já me atraiu primeiro. Ele me conquistou primeiro. Ele me conquistou primeiro antes de qualquer pessoa. E eu não falo isso para me vangloriar, mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E para que não fique muito longo assim, essa conversa com vocês, né, que é esse testemunho, essa palavra, eu quero ler aqui em 1 Coríntios 13. Se vocês puderem abrir, eu vou ler aqui para vocês. Amém? Coríntios 13, posso ler? Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuíssem toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disto me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se exoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor não é um sentimento. O amor é a própria presença do Senhor Jesus através do Espírito dele. E diante de toda a minha vida, eu digo para vocês que nunca teve um dia que eu não sentisse a presença de Deus. Principalmente nos dias mais difíceis da minha vida. Na minha infância, com toda a dificuldade em que eu passei, nunca teve lugar para tristeza no meu coração. Porque como eu já acabei de falar antes, agora há pouco, antes de qualquer sentimento tentar morar dentro de mim, o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. E às vezes eu sou muito criticada por isso, pela fé, pela presença. Muitas pessoas não me entendem, minha família, às vezes os meus amigos. Mas eu sei que na hora em que aperta na vida de cada um de nós, eles querem aquilo que está dentro de nós. Né? Cada um de nós conhecemos pessoas em que às vezes não quer esse compromisso com o Senhor, primeiramente porque não conhece Ele de verdade. Não sente a presença dele.
Tem dias que as coisas são muito difíceis, mas não por não sentir, de tocar alguém, sentir assim, não sentir da maneira que alguns sentimentos são dentro de nós. Mas Deus, na infinita misericórdia dele, ao longo de nossas vidas, não só na minha vida, mas na vida de cada um de nós, Ele sempre colocou pessoas para representar Jesus aqui na Terra. E o Senhor, debaixo desse amor que eu tenho dentro de mim, Ele sempre colocou pessoas dentro da minha vida. E a minha avó foi uma dessas pessoas, as minhas tias são uma dessas pessoas, as minhas pastoras, que a maioria, de todas, eu sempre fui cuidada por pastoras mulheres, graças a Deus. É por isso que hoje eu não tenho dificuldade de reconhecer minha pastora como pastora, de receber, de crer que é completa, de receber, sabe? De reconhecer Jesus ali naquela figura feminina, né? Acho que tanto é que tão interessante que aquele filme acabando, eles colocaram a mulher para representar Deus, né? Então eu achei aquilo assim magnífico. Deus, ele é perfeito, né? E então assim, o segredo da minha vida, o segredo de continuar persistente nessa caminhada que eu creio que eu estou numa etapa da minha vida, é porque Deus, ele teve misericórdia de mim e ele escolheu morar dentro de mim para nunca mais sair. E em todos os momentos que passo por dificuldades, Ele sempre abre os meus olhos e Ele me mostra, Ele me faz eu ir lá para a eternidade. E tem hora que é tão bom ir até lá, porque quando você vai na dimensão de Deus, é tão profundo que quando você volta aqui para a Terra, você não quer ficar aqui. Você quer compartilhar aquilo que você pegou dele lá na dimensão que você foi até ele, né? E em tantos momentos assim difíceis da minha vida, foram os momentos em que Deus mais se revelou em amor e misericórdia e cuidado com a minha vida e a vida da minha irmã. Através de tantos livramentos, através de tantos cuidados, através de tanta provisão, né? Porque depois que os meus pais se separaram, que nós moramos com nossos avós, antes de eu ir para a faculdade, bem antes do Senhor levar a minha avó, o Senhor, ele já tinha entregado uma bênção material para o meu pai. Aliás, não só a bênção material, um dom e talento na vida dele, um dom de prosperidade na vida dele. Então, assim, antes da minha avó partir para o Senhor, Deus escolheu ele, não só para cuidar de mim e da minha irmã, mas de toda uma família. Então, o Senhor nunca nos deixou desamparada, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem financeiramente. E essas bênçãos que o Senhor deu tanto para mim, quanto para minha irmã, para o meu pai, Ele também nos deu um coração em que Ele fizesse uma morada para dividir e compartilhar aquilo que Ele deu para nós. Porque aquilo que Ele dá para mim, para cada um de nós, não é só para nós. Ele confia a gente para Ele dar algo que vem dEle, porque tudo vem dEle. Nada daqui da terra a gente conquista sozinho, por mais que a gente pensa, né? Ele dá, mas para você dividir, né? Então, assim, e o maior prazer que o Senhor tem, eu creio, dentro do meu coração, ao longo da minha vida inteira, é que Ele ama um coração em que a pessoa sabe que tudo que ela recebeu, nada é dela. E o coração que Deus procura aqui na terra, não é um coração em que olha para as coisas e pensa que é dele, aquele coração que escuta a voz dele e faz aquilo que ele quer que a gente faça, sem questionar. Deus não quer que a gente questione ele, Deus quer que a gente obedeça a ele, mas entendendo o amor dele. E é isso que eu declaro sobre a vida de cada um de nós, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos irmãos, que nós não venhamos reter nada, nem o amor, nem o abraço, nem o carinho,
Nem o dinheiro, nem os dons e talentos que Deus deu para nenhum de nós. Os dons e talentos que o Senhor nos deu foi para Ele nos suprir, mas para a gente socorrer as pessoas. Então, assim, a razão pela qual eu sou feliz todos os dias da minha vida, independentemente daquilo que eu sinto. Porque eu creio que a minha condição não está naquilo que eu sinto, mas nessa verdade, dessa palavra que foi apresentada para mim quando eu era criança ainda. Essa verdade porque eu creio na palavra. Eu creio numa palavra não escrita, somente que está escrito aqui. Eu creio porque Deus foi se revelando através de cada situação da minha vida. Em cada situação que eu fui passando por elas, Ele sempre foi mostrando e colocando pessoas para estar ali, segurando a minha mão. E um dos momentos mais difíceis da minha vida, digamos assim, mas debaixo de uma graça, que foi quando o Senhor Jesus levou a minha mãe, Ele me deu a oportunidade de ficar um tempo com ela. E naquele momento tão difícil que a gente às vezes passa por situações, eu não tinha ninguém para estar ali comigo fisicamente, num lugar muito diferente. Não era a minha terra, era a terra onde minha mãe morava. Deus derramou aquela atmosfera da presença dEle de uma forma que você sente, parece que o universo está dentro de você. Assim, você se sente do tamanho de tudo. Não tinha ninguém para segurar a minha mão, mas eu sentia assim, Ele tão dentro de mim, para ter uma graça, para saber que ela estava nas mãos dEle. E também para entender o seguinte, que antes dEle levá-la, né, salva, graças ao Senhor Jesus, né, a misericórdia dEle, Ele era a minha mãe eterna dentro de mim. Ele é o meu pai eterno dentro de mim. E por mais que eu tente falar a vocês, eu sei que Deus tem se revelado da maneira dEle, um amor que Ele tem por cada um de nós. E Deus ama muito a nós. Sabe por que Ele nos ama? Porque Ele não quer que a gente passe por toda a dor que Ele passou ali na cruz. Nós nunca vamos saber aquela dor. Por mais que a gente sinta dores durante qualquer situação que a gente passa, numa doença, numa perca, nós nunca vamos saber o que é dor de verdade. Esse amor dele, né, que ele diz aqui, né, como ele falou aqui, que o amor é... Deixa eu ver aqui... O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós não conseguimos superar e suportar nada através do amor que a gente acha que sente, né, um pelo outro. É através dessa presença abundante que Ele deposita dentro de nós, dessa persistência que Jesus tem de não desistir de nós diante de cada minuto que a gente passa, por cada adversidade, por cada situação. Ele sempre está conosco. Ele nunca vai nos deixar na mão, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja, Ele está em todos os momentos com a gente. Eu sou a prova viva disso. E eu sou a prova viva disso, que Jesus nos completa e nos chama para conhecer Ele, que eu não tenho nenhuma sequelas na minha vida. Porque, como eu disse antes, Ele escolheu a mim para morar dentro de mim. E nada e ninguém vai tirar isso de dentro de mim, como a palavra de Deus diz, né? Pastor que conhece a palavra, Fernando, não sei qual livro que diz, mas que diz assim, que nem a altura, nem a profundidade, nem o pecado, nem o presente, né, na versão da minha Bíblia, nem o porvir, nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E é isso que eu oro e que eu creio que toda a minha família, que o meu pai, que os meus irmãos, que o meu padrasto, minha família, que todos aqueles meus amigos e todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, que eles venham conhecer. Conhecer recebendo. Ele quer primeiro entrar dentro de nós. Ele quer entrar dentro de cada um dos nossos corações. E hoje eu sou feliz e completa, porque
o ser mais infinito do universo mora dentro de cada um de nós, mora dentro de mim. E eu louvo a Jesus. Eu louvo a Jesus por isso. Eu louvo porque eu sei que Ele ainda tem muitos planos e propósitos para realizar na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. E nada e ninguém vai separar e destruir o plano que Jesus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro e creio na vida de cada um. Eu declaro na vida das filhas da Márcia, eu declaro na vida dessas meninas que tudo que vocês têm recebido aqui, neste lugar, que vocês às vezes podem não entender, vocês estão aqui porque Jesus ama vocês. Ele ama tão profundo e ninguém nunca vai tirar Ele do coração de vocês. Porque a semente que Ele está plantando aí, ninguém vai arrancar. Porque eu sou a prova viva disso. A prova viva do amor e do cuidado dEle. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Amém. Em nome de Jesus.